Bom dia, meus irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade na aula de domingo passado sobre a nossa classe, né? As boas novas que quase esquecemos. E nós, então, para aqueles que estão com o livro e estão acompanhando pelo livro, nós respondemos algumas perguntas sobre a fé no domingo passado, né? E nós estávamos falando então o que é fé. E nós vimos então que a nossa fé está baseada na razão também, né? A gente é chamado para crermos com razão, para nós pensarmos. E do slogan da Reforma Protestante é crer é pensar. E a gente viu a importância de nós estudarmos o objeto da nossa fé, a fundamentação da nossa fé, e vimos que fé por si só não garante salvação a ninguém, né? O inferno está cheio de pessoas com muita fé. Qual é o problema delas? É que a fé delas não estava no objeto certo, né? No alvo certo, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então nós vimos, né, domingo passado, que é fé. Fé é plena confiança. Vimos que a fé é operada pelo Espírito Santo. Vimos que a fé, ela produz humildade, né? Não tem como sermos arrogantes por conta da nossa fé, né? Aquelas pessoas que se vangloriam por ter uma fé grande, né? Uma fé evidente aos olhos humanos. A fé que vem de Deus, né? E nós aprendemos que a fé não vem de nós, né? Não é obra do ser humano, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo é bem específico, né? Por que Deus fez isso? Para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém se glorie. Então a nossa fé, se não é para trazer glória a nós, é para glorificar quem? Deus. Então cabe arrogância na vida do cristão? De modo algum. Jesus mesmo se fala, né? Para nós sermos humildes, porque Ele é humilde. Então nós aprendemos que a nossa fé produz humildade. Você levantou a mão? Não. Os mosquitos, né? E ficou faltando dizermos que a nossa fé, ela é pessoal. E isso é um ponto muito importante. Porque olha só o que o autor do livro vem dizer. A fé não é crença numa palavra bonita, motivacional, como Deus é amor, por isso que eu tenho fé nele. Cristo morreu pelos pecadores, né? Por isso que eu tenho fé. A fé não é numa frase bonita. A fé, ela é pessoal. Ele diz, creio que Deus me ama, que Jesus morreu por mim. Não é só que Deus enviou seu Filho para fazer algo maravilhoso, para que as pessoas aqui no mundo conhecessem a salvação. Jesus veio para morrer no teu lugar. Então a verdadeira fé crê que eu estou perdoado, eu estou bem com Deus, eu fui chamado de filho por Deus, eu viverei para sempre. Por que nós temos que ter esse entendimento de que a fé é pessoal? E, meus irmãos, nós começamos a mencionar no domingo passado. Tem muitos irmãos de igreja nossos que a fé deles não é pessoal com Deus. Ela é uma fé dependente de outra pessoa ou de circunstâncias. É aquela fé por causa da família. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja por causa dos meus pais. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja porque eu creio que é um estilo de vida bom, né? Faz bem para mim. Não, eu creio que Jesus morreu por mim porque eu me sinto bem. Eu gosto dessa afirmação. Eu tenho recompensas por fazer parte do povo de Deus. É um povo bacana, né? Um povo unido. Então, qual que é a preocupação nossa? É que essa pessoa, ela não tem uma fé firmada no seu relacionamento íntimo com Deus. E aí, qual que é a consequência disso? Se o intermediador vier a faltar, essa pessoa abandona Deus. Quantos de nós já não ouvimos filhos de irmãos nossos
ou próprios filhos, que enquanto criança, enquanto adolescente talvez, gostava de vir na igreja, orava, conhecia a Bíblia, era elogiado pelos professores na escola dominical, participava de tudo na igreja, cantava hinos e louvores ao Senhor, dava ali um excelente testemunho aos nossos olhos, enquanto crianças. Só que a fé deles não estava pautada em Cristo Jesus. Criança gosta de criança, criança gosta de atividade de criança. Então trazer criança para a igreja não é difícil. Não é difícil fazer ela gostar de igreja. E ela vai enganando a gente. E ela vai se enganando. Porque a gente acha que ela tem fé, está crescendo e amadurecendo uma fé no Evangelho de Cristo, quando na verdade a fé dela está nas atividades da igreja, nos colegas da igreja, no ambiente de igreja que é satisfatório para ela. E quando ela vai crescendo, adolescente para juventude, às vezes o gosto dessa criança vai mudando. E aquilo que trazia prazer para ela dentro da igreja, já não traz mais. Na verdade, a maioria dos meus amigos agora é da escola. E meus amigos não estão na igreja. Então é chato ir na igreja. Então por que é importante nós observarmos qual que é a fundamentação da nossa fé? Porque às vezes isso acontece conosco também. Às vezes a nossa fé está pautada nas circunstâncias. O que a gente cantou, né? No último cântico? Que eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus pelas coisas que Ele pode fazer? Não. Se a doença vier, Ele continua sendo Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Então a minha fé está pautada em quem Deus faz, o que Deus faz, ou em quem Deus é? Em quem Deus é. E às vezes nós, maduros na vida, temos alimentado uma fé naquilo que Deus pode fazer. E aí, qual é o problema disso? Porque enquanto as minhas expectativas estão sendo correspondidas, eu tenho saúde, estou indo bem no emprego, minhas contas estão pagas, minha família está bem, então a minha fé está lá em cima. Só que se as circunstâncias começarem a mudar, o que vai acontecer com a minha fé? Tudo vai diminuindo, igual a bateria. Vai enfraquecendo. Porque a minha fé está pautada naquilo que Deus pode ou não fazer por mim. E não somos chamados para ter esse tipo de fé. E por isso que nós temos que observar as nossas crianças, os nossos filhos. E tentar observar neles se eles amam a Cristo Jesus. Se a fé deles está pautada no Evangelho. Se o entusiasmo que eles têm de virem à igreja é o mesmo que eles têm quando nós os chamamos para orar em casa, para estudar a Bíblia em casa. Se na hora que as coisas apertam para eles, eles oram. Isso a gente tem que observar. E não é coisa que nós esperamos brotar. E é algo que brota, vem de Deus. Mas não é algo que a gente espera que eles vão trabalhar sozinhos. Criança, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, é ensinar ela a focar a fé naquilo que é o correto. Pois não. Essa questão não é a forma que a gente passa para essa criança a confiança em momentos difíceis. Porque, por exemplo, não vim do presbiteriano. E o que eu mais vi ao longo da minha trajetória, da minha mudança, foi que a forma de passar ela é positiva, mas a forma da pessoa que passou viver é diferente. Sim. Então, eu acho que assim, uma criança que entende que o pai está ali sofrendo, mas ele não deixa de confiar num momento difícil, que é realmente, igual aquilo que a gente conversou domingo passado, né? De realmente entregar e entender que eu não tenho condição de fazer, que é com Deus. Eu acho que essa confiança que ela não é passada, né? Porque uma criança que vive isso, que vivencia isso,
eu acredito que ela vai praticar isso a partir do momento que estiver na tribulação, né? A hora que a gente é limitado, né? E bate realmente o desespero em certas situações. Mas o acreditar e o confiar, eu acho assim, que é um espelho para eles, né? De entender, ó, meu pai e minha mãe viveu isso, mas hora nenhuma bateu o desespero, sempre confiante, sempre. Eu acredito nisso, porque o que mais é passado não é praticado. Sim, e é interessante porque o Evangelho é tão maravilhoso que ele nos dá exemplos, né, que acontecem conosco, exemplos que são vividos por nós. Ora, não foi o que aconteceu com os apóstolos? Em várias situações onde Jesus foi lá e criticou a fé deles, assim, ó, homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou quando ele colocava como um exemplo a ser seguido expressões de fé de pessoas que nem estavam seguindo Jesus como os apóstolos estavam seguindo. Como ele falou para o centurião romano, falou assim, ó, em verdade vos digo que não encontrei fé igual a desse homem em Jerusalém, né? Ele fala. Ou então quando ele elogia a fé da mulher samaritana. E aí a gente tem que prestar atenção nos textos bíblicos, porque nós temos que cuidar da nossa fé e manutenir a nossa fé. Porque às vezes nós passamos por situações como os apóstolos passaram. Como Pedro passou quando Jesus o chamou para andar sobre as águas e ele, olhando para as circunstâncias das ondas e do vento, duvidou e começou a afundar. Ou os outros apóstolos também, quando estavam no barco junto com Pedro e a tempestade veio, Jesus dormindo, a fé deles, o que aconteceu? Foi de água abaixo ali, né? E aí Jesus criticou também a dúvida deles. E quando Jesus faz isso, ele mostra exemplos de fé pequena e exemplos de fé grande, né? Fé saudável, é porque nós entendemos, isso mostra para que nós também entendamos que nós devemos ser exemplos de fé e buscarmos também bons exemplos de fé. O que eu quero dizer com isso? É o que o Wesley disse. Se nós, como pais, como exemplos, às vezes não somos pais, mas somos exemplos a outras pessoas, no trabalho, na família, na vizinhança, nós somos exemplos. Então, se nós temos um exemplo de uma fé não pautada nas circunstâncias, mas sim no próprio Deus, naquilo que Ele é, em quem Ele é, e nas promessas dele sobre a minha vida, as pessoas vão ver que nós vamos nos portar de forma diferente em situações e circunstâncias diversas, né? Às vezes incompatíveis com a nossa alegria, por exemplo, com a nossa esperança, com a nossa confiança, onde todos podem olhar para nós e dizer assim, como você está ainda aguentando isso? Como você está suportando essa situação? E aí a resposta é, porque a minha fé está num Deus maior que tudo isso que eu estou passando. Né? Então nós temos que dar esse exemplo também para as nossas crianças, de que a fé delas não pode, só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Porque as crianças tendem a firmar a fé delas na nossa fé. E aí, eu ontem ouvi um testemunho, né, de um colega de trabalho meu, dizendo que na família da esposa dele são 3 irmãos, ela é a mais velha. E ela é a única que está firme na igreja, comprometida na igreja. E aí, ela fez a leitura. Por quê? Ela sendo a mais velha, quando ela foi criada na infância, adolescência e juventude, os pais dela estavam muito firmados e a referência paterna na casa dela era muito grande e o pai dela era fervoroso na igreja. Só que o pai dela passou por uma situação complicada na vida e abandonou essa fervor da fé. Começou a beber, começou a não saiu da igreja e começou a beber. E nesse momento, os irmãos dela eram o quê? Crianças, adolescentes. E aí,
eles seguiram o exemplo de quem? Da mãe que continuou firme na igreja? Não. Seguiram o exemplo do pai. Então, a fé deles, eles eram adolescentes, indo para a juventude, a fé deles estava mais pautada no que o pai fazia do que no que realmente era o objetivo final, que era o Evangelho de Deus. E aí, eles foram induzidos a também abandonarem a fé, por causa do comportamento do pai. Então, a gente tem que entender que a nossa fé tem que ser pessoal, porque às vezes acontece até no casal. Então, se eu estou firme na fé, minha esposa está. Se a minha esposa está firme na fé, eu também estou. Aí, se um dos dois começa a titubear, começa a fraquejar, começa a cair, o outro também acompanha. Isso acontece muito em alguns casais que, no início do casamento, estão firmes na igreja, quando solteiros, firmes na igreja. Aí, quando vê, casa. Aí começam a viver a vida de casamento. Aí começam a conquistar as coisas e aí começam a afastar da igreja. Aí vem os filhos, aí começa a afastar da igreja. E às vezes a gente vê que um dos dois era até mais fervoroso na fé, só que acompanhou o outro. Então a gente vê que instintivamente nós temos a predisposição a vincular a nossa fé a terceiros. E aí as circunstâncias que podem ser, são voláteis, ou que podem variar. E aí a nossa fé acompanha isso. Nós somos chamados pela Escritura para ter uma fé pessoal, uma fé no meu relacionamento com Deus. Então, quando nós percebemos que a nossa fé está diminuindo, isso é sinal de que nós devemos buscar mais a Deus de forma pessoal, íntima. Então quer dizer que o nosso relacionamento com Deus íntimo tem que melhorar, tem que aumentar. Então tem alguma coisa que eu preciso corrigir no meu interpessoal ali, pessoal com Deus. E aí a gente viu então que fé são todas essas coisas, E a pergunta 22 diz assim: em que então um cristão ele deve crer? O que o cristão deve crer? A resposta: em tudo que é prometido no Evangelho, que os artigos da nossa confissão cristã universalmente aceita e nos ensina resumidamente. Não cremos, o que isso quer dizer? Nós não cremos na salvação simplesmente para nós sermos uma pessoa com uma fé otimista, cheia de pensamentos positivos. Porque tem gente que crê que a fé tem que fazer com que nós sejamos pessoas positivas, otimistas, E eu particularmente acho isso até chato demais, porque a pessoa deixa de ser realista. Aquela pessoa que é otimista demais acha que tudo vai dar certo e acha que a solução de todos os problemas é o pensamento positivo. E isso é um segmento teológico, nem teológico, é doutrinário, que é contrário às Escrituras. A nossa fé não está baseada no pensamento positivo. E tem gente que acha que não é só eu pensar positivo, ter boas intenções, que aí as coisas vão acontecer, que aí eu vou me sentir bem, e aí eu vou entender qual que é o meu propósito aqui na Terra. E isso é ruim demais, porque nós não somos chamados para ter pensamentos positivos e assim aumentar a nossa fé. Nós somos chamados para crer nas promessas de Deus. E é interessante porque tem muita gente que se confunde quando fala: eu preciso confiar nas promessas de Deus. Só que a pessoa não procura conhecer as promessas de Deus. Então ela começa a deduzir o que são as promessas de Deus sobre a vida dela. Aí ela pensa: não, Deus prometeu, então as promessas de Deus, não, então eu não posso, eu vou ser curado. Eu vou ser curado da minha vida, da minha doença. Eu vou melhorar, vou prosperar financeiramente. Porque as pessoas já começam a deduzir que é isso que é promessa de Deus para a sua vida. Não, então quer dizer que meu casamento vai dar certo. Deus não prometeu.
seu casamento fosse dar certo. Deus não prometeu que ia curar você de todas as doenças. Deus não prometeu que ia te dar prosperidade financeira. Só que aí a gente começa a achar que essas são as promessas de Deus para a minha vida. E aí eu acho que também muitos, pais afastam da fé porque os filhos não são convertidos. Chega na fase adulta, desviam da igreja, abandonam a igreja, e a pessoa acha que não, era promessa de Deus para a minha vida que meu filho fosse crente. Não, Deus não prometeu essas coisas. Então o que Deus prometeu? Deus prometeu que se você confiar nele, ele vai caminhar junto com você. Mas ele não prometeu que se você acreditar nele, você vai será salvo por ele, tua casa? Não nesse sentido. Ele fez essa. Aí que tá. Para quem Deus falou? Porque tem coisas que Jesus falou e que Deus falou para uma situação específica, para uma pessoa específica. Então foi uma promessa na vida daquela pessoa. E aí a gente acha que todas as promessas que foram feitas na Bíblia são para mim também. É o mesmo que eu chegar com 3 filhos e eu prometer uma coisa para um e o outro achar que ele faz jus. Assim, não, eu prometi para ele, eu não prometi para você. As pessoas, eu falo por mim, mas eu acredito que tem mais pessoas que interpretam dessa forma. Não, um monte de gente. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia está escrita que se eu ensinar a criança, meu filho, no caminho que ela leva, ele nunca vai desviar. Isso não é promessa de Deus, de que ele vai ser salvo. Tudo, né? Tudo não. Não, e ali está querendo dizer, no contexto, está dizendo de suportar, porque nos versos anteriores estava falando, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, estando liberto, estando preso, tendo saúde, não tendo saúde, tendo que comer, não tendo que comer. Em qualquer situação eu aprendi a viver contente. Aí depois da lista de todas as situações que o apóstolo Paulo viveu e ele testemunhou que ele permaneceu confiante em Deus, ele termina, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo o quê? Que eu posso suportar qualquer coisa porque quem me fortalece é Deus. Então assim, a gente não pode entender que a gente tem que tomar cuidado para não entendermos que todas as promessas feitas na Bíblia são para mim, como também todas as cobranças feitas na Bíblia são para mim. Interpretar da sua maneira, que lhe convém. É todo o contexto. Sim, igual por exemplo. Até porque tem alguns processos que é necessário a gente passar, né? Sim. Então, o que você falou da gente ter um pensamento sempre positivo, e isso atrapalha às vezes algum processo que é para edificar a gente ou mudar a gente, né? Sim. Porque foi falado aí anteriormente que no processo de dificuldade a gente também tem que saber vivenciar ele. Sim. E acreditar que é no tempo dele que vai sair, não no tempo da gente. Então, esse pensamento positivo aí, às vezes até atrapalha a gente vivenciar isso. Sim, e às vezes o caminho que Deus quer que a gente passe não é o bosque florido, o riacho. É o vale mesmo, é o deserto, Às vezes o caminho que nós devemos trilhar em determinado momento da nossa vida é o deserto. O próprio Cristo foi para o deserto. E ele não foi para o deserto fazer turismo ou descansar, uma colônia de férias. Ele foi para ser o quê? Tentado, E ali, preparado para o ministério dele, E aí a gente entende que as circunstâncias da nossa vida cumprem um propósito de Deus naquele momento. Não é porque em um momento ele me chamou para andar no deserto que toda a minha vida vai ser deserto. Ou se em algum momento ele abriu uma porta de prosperidade para mim, que toda a minha vida vai ser próspera. A gente tem que tomar cuidado com o livro de Provérbios. Que cuidado? Lá não tem promessas de Deus. Provérbios de Salomão são provérbios de sabedoria. É o que ele observava e é o que nós podemos fazer também. Quando a gente observa, assim, o cara está construindo uma casa e aí ele fez uma fundação bem feita. Ele colocou a quantidade de massa de cimento de acordo com o projeto. Aí a gente fala o quê? Essa casa vai ser bem construída, ela vai suportar mais o tempo e as adversidades.
Então isso não é uma promessa. Porque pode vir uma tempestade, um terremoto e aquela casa cair. Mas é o que a gente observa. Quando uma pessoa constrói uma casa direita, ela dura mais. Quando ela faz um telhado bem feito, na hora da chuva, não tem infiltração, não tem goteira. E se ela faz mal feito, quando vem a chuva, tem goteira. Só que isso é promessa? É certeza que vai acontecer? Não. Porque pode vir uma pedrada, um instalador de internet pisar na telha lá e quebrar a telha e na hora da chuva vazar. Né? Só que em Provérbios é isso. Quando Salomão fala, né, muitos provérbios, igual por exemplo na criação de filhos, né, na conduta do filho com o pai, do pai com o filho, do marido com a esposa, né, de empregador com o empregado. Então, ali, todos os provérbios não são promessas de Deus, são conselhos de sabedoria. Né? E a gente tem que entender isso também, porque senão a gente firma a nossa fé em conselhos que nós acreditamos ser promessas. E quando a gente não vê esse cumprimento na nossa vida, aí a gente começa a abandonar a fé. Aí a gente começa a titubear. Então, o que são as promessas de Deus? Em que está firmada, né, a minha fé? O Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1,16. Né? A gente tem que crer na promessa do Evangelho, que é o quê? Se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Isso é conselho? Não, isso é promessa. Se você confessar os seus pecados, Deus vai te purificar. Se você crê que Cristo Jesus é o Filho enviado de Deus, que morreu naquela cruz para pagar o preço dos seus pecados, e que nele você nasceu de novo, não agora na carne, mas no Espírito Santo, e que agora você vive para glorificar o Pai, e por conta disso, a sua salvação é garantida. Por conta disso, você agora é um cidadão do reino dos céus. E que quando você morrer aqui, ou se Jesus voltar, você tem a garantia de ir para o céu. Isso é promessa. Então, se você crê, você é salvo. Se você confessar que Jesus, você é salvo. O que são outras promessas? Se você meditar na palavra de Deus dia e noite, né, a tua fé vai ser aumentada. Se você se arrepender dos seus pecados, buscar comunhão com Deus, a santificação vem. Então, a dificuldade que você tem com certos pecados vai começar a diminuir. Você vai começar a lidar melhor. O processo de santificação é uma promessa a Deus. Né? Deus promete santificar aqueles que o buscam. Então, essas são promessas para a nossa vida. Né? Promessas de que Deus nunca vai me abandonar. Então, a minha fé tem que estar firmada nessas coisas. E aí, mas parece que, se a gente for olhar, existem vários evangelhos, né? Se a gente for olhar de forma superficial. Né? Ontem mesmo, a gente conversando no serviço, o pessoal estava questionando igrejas, condutas de igrejas e tal. E aí eu falei assim, vocês têm que prestar atenção no seguinte: o evangelho, ele unifica as igrejas. O evangelho de Cristo Jesus mostra que existe uma igreja só de Cristo. Só que as tradições das igrejas dividem as igrejas. São as tradições, os costumes das igrejas, as doutrinas que elas criam, que muitas vezes não são tiradas da palavra de Deus, é que divide as igrejas. Então parece que tem vários evangelhos, mas na verdade existe um evangelho só. E tem um ditado no meio cristão que diz assim: nas questões, então como eu vou lidar com essas interpretações diferentes do evangelho? Nas questões essenciais da fé, nós temos que ter unidade. O que são questões essenciais da fé? Jesus é Filho de Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo também é Deus, a Trindade é Deus, Deus Trino, Ele é 3 em 1. Isso é a questão essencial da fé. Que a salvação vem única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo Jesus, e não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Isso é questão essencial. Que outra questão essencial
regra de fé e prática e de que tudo que está revelado na palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a edificação. Então, que a palavra de Deus, ela não, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E qual é o problema de eu achar que ela contém a palavra de Deus? Porque se eu digo que ela contém a palavra de Deus, eu estou presumindo que ela contém coisas que não são a palavra de Deus. E aí eu começo a peneirar de acordo com a minha vontade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no cânon fechado, ela é toda a palavra de Deus. E que não pode ser acrescido nada à palavra de Deus. Então, assim, questões essenciais, nós devemos ser unidos. Nas questões não essenciais, nós temos que agir com benevolência. O que eu quero dizer? O que são as questões não essenciais? Batiza criança ou não batiza criança? São questões essenciais da fé? Não. Existe predestinação ou presciência de Deus? Mas tem questões divergentes quanto ao batismo do Espírito Santo. Tem gente que fala que tem dom de línguas, tem gente que acredita que não tem. Quanto ao Apocalipse, a escatologia, o final dos tempos, tem gente que é dispensacionalista, tem gente que é aliancista, tem gente que acredita no milênio que está acontecendo agora, o milênio que está descrito lá no Apocalipse ainda vai acontecer, ou ele já aconteceu e nós estamos vivendo pós-milênio. Então tem gente que interpreta diferente alguns textos da Bíblia, mas esses textos são essenciais para a fé? Não. E como é que eu posso afirmar isso? O ladrão da cruz não aprendeu nada disso. O ladrão da cruz, Deus revela para nós a história dele para explicar muita coisa para nós acerca do que é essencial na fé cristã. Eu preciso crer que Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus, enviado para pagar o preço do meu pecado e fazer com que eu fosse justificado diante do juiz supremo, próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, essa questão, tem gente que, eu acredito no livre-arbítrio, não, eu acredito que não tem livre-arbítrio. Então, essas questões calvinistas, arminianas, isso não é essencial para a pessoa ser salva. E esse é o problema. A gente briga muito por essas questões. E aí, tem muitos crentes de cara virada e de mal com outros crentes, porque pegam essas coisas não essenciais da fé e não agem de benevolência, não tem razoabilidade, não tem amor para com o outro. O próprio apóstolo Paulo nos deu exemplo de como agir com benevolência em coisas não essenciais da fé. Os coríntios estavam lá brigando, falando sobre os dons, colocando o dom de falar em línguas como sendo um dom supremo, importante dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele não foi questionar o falar em línguas. O que ele falou? Ele falou assim: se há alguém que fala em línguas, que essa pessoa, ela tem a temperança ali. Ela só vai falar se tiver alguém que traduza. Por quê? Se você está falando em línguas na presença, em comunhão com a igreja, você está edificando a igreja? Não. Se você estiver edificando alguém, vai ser assim próprio. Então, se não tiver quem interprete, então fique calado. E se tiver mais de uma pessoa querendo falar, que seja 2, no máximo 3, e depois dá sequência no culto. E depois ele ainda fala, ele faz uma lista de dons e diz qual que é o maior dom de todos. Os irmãos lembram? Da lista lá em Coríntios, qual que é o maior dom de todos? É o amor. O amor é o maior dom de todos. Por quê? É o único que a gente vai levar para o céu. É o único dom que a gente vai levar para o céu. Todos os outros dons, no céu vai precisar falar em línguas? Não. No céu vai precisar de profecia? Não. No céu vai precisar de fé? Não. Porque eu não vou precisar de fé, eu vou estar vendo, eu vou estar vivendo. Ficou tão ridicularizado agora que
esses dias profeta, Berim lá, né? Ah, sim. Muita coisa lá. Exatamente. E aí o que acontece? Nós temos que entender o que é essencial da fé para a gente também não negociar. Por que tem algumas denominações que nós não consideramos irmãos em Cristo? Porque eles não concordam conosco naquilo que nós consideramos essenciais da fé. É aquelas pessoas que falam para ser salvo precisa de Jesus e o bispo fulano de tal. Para ser salvo precisa de Cristo, mas precisa ser daquela igreja específica. Saiu daquela igreja não tem salvação. Então, para ser salvo, Cristo não é o suficiente. Então, isso é essencial na fé. Então, eu não posso crer que eu não posso chamar de irmãos na fé. Se nega a obra de Cristo, ou se nega parte da obra de Cristo, então está negando, está divergindo da gente numa coisa que é essencial na fé cristã. Então, isso a gente não negocia, né? E nas coisas, nas questões essenciais, nós temos que ter unidade. Nas questões não essenciais, temos que ter benevolência. E em todas as questões, nós temos que ter o quê? Caridade. Então, se nós conhecermos alguém que não entende corretamente o que é essencial para a fé dela, como que nós agimos de caridade na vida dela? Amando ela, não arrumando confusão. E tem muitos que quando conhecem a fé reformada, e eu em certa medida, eu e meu irmão, fomos dessas pessoas que a gente andava com a palavra de Deus como espada, mas não no sentido de se defender, né? Mas de espentar os outros mesmo. Então a gente chegava e a pessoa falava qualquer coisa diferente do que a gente cria e que era essencial, a gente não tinha caridade. Você está errado, você não está entendendo nada. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E aí, em vez da gente ter caridade e ganhar a pessoa, o que a gente fazia? Te expulsava, entrava em debate desnecessário, a gente diminuía, ofendia a pessoa para defender a fé. E isso não é o que Jesus e a igreja primitiva ensina para nós. Nós temos que ter o quê? Piedade das pessoas. Aqueles que não conhecem a Cristo como nós conhecemos, nós temos que ser canal de graça na vida deles. Nós temos que amá-los, né? Então, a IPB, assim como outras igrejas de tradição reformada, ela também subscreve o credo apostólico, né? Ele foi... não tem o credo apostólico, eu acho que todo mundo conhece, aqui nós vamos ler ele, né? Ele foi criado, não tem uma data específica, porque eles acreditam que em 2 séculos ali ele foi trabalhado, né? E aí o credo apostólico, ele foi trabalhado, modificado, foi sendo construído, né? E aí ele é dos primeiros séculos, mas foi um credo junto com outros credos, né? Criado para defender o que é essencial na fé. Então, o credo apostólico, acredito que é conhecido por todos, né? Diz assim, aqueles que sabem de cor, pode recitá-lo comigo, né? Assim, são 12 artigos. Começa com: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os irmãos conhecem, né? Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, nós vamos entender o que é isso, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Aí algumas traduções ou algumas bíblias, até impressas pela editora Cultura Cristã,
ela tem no final o credo apostólico, né? Aí fala assim, não, na minha Bíblia está escrito, creio na Santa Igreja Universal, né? Não é na Católica não. Mas eu já vi a hora que tem igreja católica, igreja universal. Aí tem a igreja de Macedo também, né? Aí eu falo assim, não, eu creio na igreja presbiteriana. Não. O que significa a palavra católica? Universal. O significado da palavra católica é universal. Quando esse credo foi criado, nem existia a Igreja Católica Apostólica Romana como ela é hoje, né? Então eles usaram a palavra católica para dizer mesmo que eu creio numa única igreja, na Igreja de Cristo Jesus, né? E que no céu não vai ter denominações, placa de igreja, ninguém vai entrar com um crachá, né, da IPB. Estou chegando no céu ali, mas eu estou com um crachazinho aqui, porque eu sou da IPB. Não, lá não vai ter isso, eu creio numa única igreja, né? É isso que está dizendo o credo. E aí, nós vamos agora até a pergunta 59 do nosso livro, nós vamos trabalhar esse credo apostólico. Nós vamos aprender o que significa parte por parte desse credo apostólico. Nós vamos entender que ele é dividido em 3 partes. Né? A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda parte trata de Deus Filho e da nossa redenção. E a terceira parte fala do Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Então, Lu, quer dizer que o credo apostólico, ele é a essência do Evangelho, é o que eu preciso. Não, ele inclusive é muito resumido e insuficiente para falar da nossa fé. Ele é um credo que ele não tem nada errado nele, só que ele é insuficiente para mostrar todos os pontos essenciais da nossa fé. E por que eu estou dizendo isso? Para instigar a nós que nós temos outras coisas que nós precisamos conhecer também. O credo apostólico não fala de pecado, ele não fala da nossa depravação, ele não fala da nossa carência de Deus, ele não fala especificamente ali, ele não especifica o processo de salvação e de santificação, ele é uma forma resumida de tudo, né? Mas ensina muitas coisas para nós, e nós vamos aprender com o credo apostólico a essencialidade ali, a essência da nossa fé, e depois as outras perguntas do nosso livro tratam os assuntos que o credo apostólico não trata, né? Então é muito interessante, daqui para frente. Até agora, as nossas aulas aqui têm sido introdutórias. A gente está passando de forma rasa. Agora a gente vai começar a aprofundar nas doutrinas essenciais da nossa fé, né? E por que então o credo, e a gente vai começar, né, agora, por que o credo fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Parece que tem 3 deuses, né? E fala que a palavra de Deus fala que existe um Deus só. Então, por que o credo fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo? Porque a resposta, Deus se revelou desse modo na sua palavra. Que essas 3 pessoas distintas são um único e verdadeiro e eterno Deus. E aí então a gente vai começar a entender o que é Trindade. Porque é um negócio, se você fala que entendeu de forma fácil, quer dizer que você não entendeu nada, porque não entra na nossa cabeça. É um negócio que é grande demais para o nosso entendimento. Nós aceitamos. Por que nós aceitamos? Porque está revelado na palavra de Deus. Mas eu li a palavra de Deus inteirinha e nunca vi a palavra Trindade escrita lá. Realmente. Não existe a palavra Trindade na palavra de Deus, ela foi uma palavra criada para explicar o que a palavra de Deus está nos revelando. Mas nós conseguimos facilmente observar a Trindade e a doutrina da Trindade na palavra de Deus. E é o que nós vamos começar a estudar agora, né? O que é a Trindade, né? Se há uma doutrina que caracteriza o cristianismo e diferencia de outras crenças, é a doutrina da Trindade. Porque nenhuma outra fé, religião, crença no mundo
fala de um Deus que é 3 ou mais de um e ao mesmo tempo é um só. Ou as pessoas são politeístas, né? Acreditam em vários deuses, ou elas têm uma visão totalmente deturpada da trindade de Deus. Nós vamos ver então o que é isso. O problema é que muitos não sabem o que a trindade significa, não sabem aonde ela é encontrada na Bíblia e não conhecem a importância de saber a doutrina da trindade para a nossa vida. Ela tem uma importância para nós. Então, em primeiro lugar, o que a doutrina da trindade significa? Algum irmão sabe, assim, de forma fácil dizer ali, o que é a doutrina? Se alguém te perguntar, e olha que é coisa que alguém pode facilmente perguntar para nós, e a gente pode se enrolar muito em responder. Se alguém chegar e falar assim, aqui, você é presbiteriano, né? Sou. Não, então vocês. É isso que o povo pensa de nós, viu? Então vocês são aquele povo que estuda bastante a Bíblia, né? Aí nós vamos falar assim. Tem gente para engolir saliva, né? Tem gente lá muito sábio, né? Que conhece. E tem gente que vai falar assim: não, nós estudamos muita palavra de Deus que a gente julga ser importante. Mas só Deus explica para mim, eu nunca entendi esse negócio de trindade. Como que Deus ele é 3 e ele é um só? Não entra na minha cabeça isso não, explica para mim. Eu vou falar que é difícil? Não é fácil a gente responder essa pergunta não. O pastor brincou uma vez aí, então, numa pregação dele que fala que ele não entende, mas ele confia, ele acredita. Exatamente. Basicamente o que você falou anteriormente, né? A gente não entende, mas é o que a gente acredita. Sim, a gente não consegue entender Deus em muitas das coisas. Por quê? É lógico a gente ter essa afirmação. Deus ele é um ser infinito. Nós somos seres finitos. É a mesma coisa que eu tentar colocar toda a água do oceano dentro de um copo. É impossível. Eu não vou conseguir. Né? E é isso, colocar Deus dentro, toda a sua essência dentro da nossa mente é impossível. Então, o que a doutrina da Trindade significa? Ela faz 7 declarações. Se a gente observar nela, ela fala que há um só Deus, o Pai, ele é Deus, o Filho, ele é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Só que ela também afirma que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Olha que confusão. Como que todos eles são um único Deus? E como que nenhuma personalidade é a outra? Né? Nós vamos entender isso. Né? O que a Trindade não significa? E eu vou terminar essa parte aqui e a gente continua na próxima aula. O que não é Trindade? Existem algumas doutrinas que foram criadas para tentar explicar a Trindade e erraram, tropeçaram em alguns textos bíblicos. Existe a doutrina do monarquianismo, que crê em apenas uma pessoa, né? O Filho e o Espírito Santo subsistem nessa essência divina como atributos pessoais. Então, existe um só Deus, mas ele tem 3 atributos. Né? Ele tem o atributo de Pai, o atributo de Filho e o atributo de Espírito Santo. A palavra de Deus não mostra isso. Né? Eles são 3 pessoas distintas uma da outra. E existe um modalismo que crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são nomes diferentes para o mesmo Deus. Eles só atuam de forma diferente. E a analogia que eles fazem é a da água. É igual a água. A água ela não é encontrada em estado sólido, líquido e gasoso. É Deus. Deus ele é como a água. Só que às vezes ele é Pai, às vezes ele é Filho e às vezes ele é Espírito Santo. Ele só age de forma diferente. E nós tropeçamos em alguns textos bíblicos se nós afirmarmos isso. E tem o arianismo, que nega a divindade de Cristo. Os testemunhos de Jeová também negam. Eles falam que existe só um Deus, Jeová. Ele é Deus. E o Filho é a criação de Deus. Cristo não é o próprio Deus. E o Espírito Santo é a força de Deus. É a vontade de Deus. E a gente não crê nisso. Né? A
uma pessoa da Trindade e ele também é o próprio Deus. E existe também o triteísmo, que crê em 3 deuses distintos e separados. Então, existem 3 deuses no céu, né? Não um só. E também nós vemos que essa doutrina tropeça na palavra de Deus. Então nós vamos, na próxima aula, ver os textos bíblicos que afirmam que existe a Trindade, que mostram que existe um Deus só, mas que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, que juntos compõem essa unidade que é Deus. Então, na próxima aula, se você não conhece os textos bíblicos que apontam para a nossa doutrina da Trindade, então não falte, né? Nós vamos aqui estudar esses textos aí, mostrando, né, que Deus, ele é 3 em 1. Ele é um só Deus. E depois nós vamos aprender qual que é a importância de nós crermos na doutrina. Assim, tá, beleza, Deus, que diferença faz isso na minha vida? A gente vai aprender também. Tá certo, meus irmãos? Vamos orar, encerrando a nossa aula. Depois eu vou chamar as crianças para falarem os versículos. Senhor Deus, bondoso Pai, queremos agradecer por este momento que nós estamos tendo nessa manhã de domingo, de estudar a palavra do Senhor. Não só estudar, mas orar ao Senhor, louvar o teu santo nome e estarmos em comunhão com a Igreja Santa do Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, pela tua palavra revelada, pela fé que foi imputada a nós para a salvação. E agradecer, ó Deus, porque ela não vem de nós, é um dom recebido do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude a, através da nossa fé, glorificarmos o nome do Senhor. E ajude, ó Deus, a entendermos a nossa fé e a fundamentar a nossa fé naquilo que o Senhor nos revelou, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é que existe somente um Deus no céu e na terra, e que esse Deus é o Senhor, é o nosso Rei Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor que habita na igreja. Ó Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações. Venha com o teu Santo Espírito iluminar o nosso entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer que nós entendamos e para que nós confiemos naquilo que nós não temos capacidade para entender, mas cremos que é verdade do Senhor para a nossa vida e que possamos entender a importância dessas verdades na nossa vida cristã, na nossa santificação, na nossa peregrinação aqui nessa terra. E que isso tudo, ó Deus, sirva para nos engrandecer, para nos edificar e crescermos na fé, no Espírito e na confiança do Senhor. Louvamos o teu nome, em nome santo de Jesus. Amém. Vamos chamar aqui as crianças, primeira classe aqui, pode vir aqui à frente. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas 16. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E nós também aprendemos sobre testemunho, como testemunhar bem a nossa fé, né? Sala da Tia Lívia agora.
aqui, ficar ó. bem bonito, igual a gente aprendeu hoje. Vamos obedecer? Você Isso. explica com anos. Aí. Não quer parar na boca do peixe. Falar bem bonito, hein? Ó. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Tem mais alguma outra classe? Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração encerrando a nossa escola dominical. Senhor Deus, bondoso Pai, queremos mais uma vez agradecer porque estamos aqui, ó Deus, reunidos como Igreja Santa do Senhor, com o prazer, ó Deus, de estarmos aqui com as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, crendo também, ó Deus, que o Senhor está agindo na vida deles e suplicamos, ó Deus, que as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, amem, ó Deus, ao Senhor, amem a Cristo Jesus e sejam, ó Deus, templos do Teu Santo Espírito, para que possam, Senhor Deus, ter uma fé firmada no Senhor, nas promessas do Senhor, no Evangelho de Cristo Jesus. E abençoe, Senhor Deus, todas as famílias da nossa igreja, aquelas que estão em viagem, ó Deus, que o Senhor as guarde, as proteja, ó Deus, e as tragam em segurança para os seus lares. E que o Senhor cuide, ó Deus, para que neste dia a igreja reunida do Senhor, ó Deus, seja buscando o Senhor de todo o coração, com sinceridade e com alegria, para glorificar o nome do Senhor e testemunhar, ó Deus, ao mundo que nós pertencemos ao Senhor e que neste dia é a expressão do nosso amor, da nossa adoração ao Deus eterno, supremo e maravilhoso que Tu és. O Senhor nos abençoe, cuide da nossa igreja e cuide de nós nesse dia, para que mais à noite possamos estar reunidos para prestar um culto a Ti, um culto agradável ao Senhor e que só o Senhor merece. Abençoe-nos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, está encerrada a nossa escola dominical. Deus abençoe cada um de vocês.